Snape é um dos personagens mais intrigantes de toda a saga Harry Potter e com certeza conquistou muitos fãs ao longo do tempo. Pouca coisa se sabe sobre o seu passado, mas seu fascínio pela arte das trevas e sua habilidade em criar feitiços é algo muito marcante na sua vida. Mas quando se fala desse tema, muitas perguntas surgem. Por que Snape começou a criar feitiços? Quais feitiços ele criou e como diabos um bruxo cria o feitiço? Bom, é sobre isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje, mas antes. E aí galera, eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente começar esse tema maravilhoso aqui em Harry Potter, meus amigos, deixem o like aí, colaborem com a gente aí, galera. Compartilha aí com a galera que a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo aqui. É muito importante a sua ajuda, principalmente pra gente. Tá começando a fazer conteúdo e a gente é relativamente pequeno aqui também. Então nos ajude, cara, a crescer muito, porque eu quero fazer com que vocês cresçam comigo e assim junto a gente conseguir fazer uma comunidade muito da hora aqui em Harry Potter, como existem várias outras aí, entendeu? E a gente tudo juntar todo mundo e conversar dessas paradas é muito bacana. Então não esquece não, valeu demais de coração mesmo, valeu. Nascido de uma linhagem de bruxos, Snape destacou-se desde cedo por seu talento excepcional nas artes mágicas, especialmente nas poções, o que eventualmente levou ele a explorar o território avançado e desafiador da criação de feitiços. Desde a infância, Snape demonstra uma afinidade única com a magia. Sua paixão pela feitiçaria combinada com a sua busca implacável pelo conhecimento eventualmente levou ele a investigar a criação dos feitiços, né? No entanto, as motivações específicas por trás desse envolvimento permaneceram um mistério. Snape nasceu em 9 de janeiro de 1960, filho de Aileen Prince, uma bruxa puro sangue, e Tobias Snape, um trouxa, tornando ele um bruxo mestiço. Severo teve um pai muito negligente e possivelmente violento. Devido a isso, começou a se identificar mais com a família da mãe e criou um apelido secreto usando o nome de solteira de sua mãe, se autodenominando o Príncipe Mestiço. Sua relação infeliz com o pai pode ter sido a origem do seu pensamento negativo em relação aos trouxas. Essa falta de afeto mudou a disposição amarga de Severo e também seu comportamento cruel ao longo da vida. Severo Snape frequentou a escola de magia e bruxaria de Hogwarts de 1971 a 1978, sendo classificado na Sonserina, obviamente, cujo diretor na época era o professor de poções, Horácio Slughorn. No caminho para Hogwarts, em seu primeiro ano, Severo sentou-se com Lilian no trem, onde conheceu Tiago Potter e Sirius Black. Que aí, né, você já viu. Esse primeiro encontro hostil estabeleceu o antagonismo entre os três pelo resto da vida. Acredita-se que grande parte da motivação de Snape na criação de feitiços foi pela hostilidade com que ele era tratado na escola, principalmente pelos marotos. Os haters do Tiago Potter já vão gritar aí, né? Um garoto com uma família difícil, vida escolar difícil e uma vida amorosa difícil. Com certeza não iria sair bons feitiços dali, né? De acordo com o Sirius, Severo era excelente na arte das trevas desde a infância. Aos 11 anos, ele conhecia mais maldições e azarações do que a maioria dos alunos do 7º ano, cara. Pra você ver já como que o Snape já era boladaço mesmo. O Snape foi responsável por criar vários feitiços populares, como a gente sabe, né? O Levicorpus, onde a vítima era içada de ponta cabeça e pelos seus tornozelos. Libera Corpus, que era contra o feitiço do Levicorpus. Albafiato, que criava um zumbido no ouvido da vítima, fazendo ela não ouvir mais nada nas proximidades. E maldições como trava-língua, uma azaração para fazer crescer as unhas dos dedões e finalmente o seu feitiço mais conhecido, o Sectum Sempra, uma maldição muito, mas muito perigosa. Quando o encantamento é proferido, seu efeito é o equivalente ao de uma espada invisível usada para cortar a vítima à distância. O corte segue os movimentos da varinha do usuário. Devido às profundezas do corte, a vítima corre o risco de morrer de perda de sangue, né? Se o tratamento não é aplicado a tempo, você vai de base, você vai de arrasta para cima. Durante seu período na escola, Severo também teve contato com Lúcio Malfoy, que foi um monitor durante seu primeiro ano e o cumprimentou gentilmente quando ele foi colocado na Sonserina. Provavelmente os dois se deram bem em Hogwarts, viu? O que pode ser uma das razões pelas quais o Severo parece favorecer tanto o Draco Malfoy como o professor. O funcionamento de um feitiço é um aspecto fundamental da magia no universo de Harry Potter, obviamente. A criação de um feitiço envolve a manipulação de energia mágica, a formulação de palavras específicas
e a concentração do bruxo. A eficácia do feitiço está diretamente ligada às habilidades do bruxo. Sua intenção e o nível de concentração durante a execução do encantamento, embora a criação de feitiços seja uma habilidade avançada, teoricamente acessível a bruxos talentosos, ela não está isenta de perigos, tá? Um grande exemplo de perigos de criação de feitiços foi a Pandora Lovegood, a mãe de Luna Lovegood, que acabou falecendo em um dos seus experimentos na tentativa de criar um feitiço. Como vocês devem imaginar, esse experimento acabou dando muito errado, resultando na morte, obviamente, de uma bruxa extremamente poderosa, tá? Então, quer dizer, não é bem assim você chegar e falar assim, vou criar um feitiço hoje, vamos lá. Existem vários riscos, várias coisas que podem dar muito errado e isso pode custar a vida do cara. E esse perigo até os bruxos talentosos correm, viu? A comunidade mágica como um todo geralmente desencoraja práticas irresponsáveis, ressaltando a importância da ética da criação e o uso dos feitiços corretamente. No mundo mágico de Rowling, não é especificado um órgão regulador responsável pela criação dos feitiços. A ausência dessa informação sugere que a criação de feitiços pode ser mais autônoma, dependendo da ética individual dos bruxos e bruxas. Essa falta de regulamentação oficial pode ter proporcionado a Snape a liberdade de explorar e experimentar na criação de seus feitiços distintos. Mas a gente sabe que o Ministério da Magia tem vários departamentos lá, né? Incluindo onde o Arthur Weasley trabalha, que cuida dessas coisas mais trouxas assim. Com certeza ali no meio do ministério deve ter alguma coisa ali, né? Não é especificado, mas a gente pode imaginar que exista alguma coisa que pelo menos cuide da criação dos feitiços, né? Mas isso é só eu teorizando aqui. Tá, Tarcísio, mas até agora você não me falou como diabos um feiticeiro cria um feitiço. Tipo assim, criei, pá. Então, galera, aqui vai um problema que também não existe nada que a Rowling disse ou que escreveu ou nos livros ou em qualquer lugar do mundo aí que ela descreve com detalhes como funciona de fato a criação do feitiço. Calma lá, antes de vocês me xingar aqui, deixa eu falar aqui. Eu tenho uma bela teoria de como isso funciona e como funciona a criação, baseado em coisas que eu sei e baseado também em coisas de Harry Potter, que a gente pode usar vários exemplos aqui de personagens aqui da série e do livro e tudo aí. Galera, eu deduzo que a criação do feitiço, ela funciona, eu acho que em duas etapas, tá? Mas a primeira etapa que eu acho que é a etapa de criação mesmo, assim, que a magia se desenvolve, ela leva dois fatores em consideração. Consideração 1 é a tua força de vontade. É aquele negócio que, mano, você tá na tua cabeça. O feitiço, você tá imaginando, né, na sua mente ali, você tá imaginando a magia, como ela deve ser feita, entendeu? E tipo, você tá com tanta força de vontade que aquilo você consegue meio que emanar pra fora, tá ligado? Você consegue materializar pra fora isso de uma coisa que você quer muito. A tua força de vontade é tão grande que você consegue, tipo assim, não imaginar, mas tipo assim, você consegue ver, mesmo não existindo, você consegue ver a magia acontecendo na sua frente. Eu acho que isso é um fator extremamente pra magia já desencadear ali, né? Um fator ali já desencadear pra que já comece a criação da magia, a criação do feitiço, no caso. E um segundo fator extremamente importante que eu acho que é a necessidade. Tipo assim, você tá querendo, você tá imaginando e aquele negócio você precisa muito e é aí que vira aquela receita de bolo e a magia começa a acontecer, começa a envolver nesse negócio que tá dentro de você, começa a envolver, né? A magia começa a envolver dentro de você, começa e materializa pra fora. Eu acho que isso é o início da criação de um feitiço. E eu vou te dar dois exemplos simples que são caras de Harry Potter mesmo que a gente pode colocar. O primeiro é exatamente o cara que a gente tá falando aqui, Severo Snape. O Snape, a gente sabe que ele sempre teve uma determinação muito grande, uma força de vontade muito grande, uma coisa além do talento que ele tem da magia, mas ele tinha aquele negócio, não, vai ser feito e eu vou fazer. Então ele tinha uma força de vontade muito grande e ele também tinha aquela necessidade
que é como a gente falou. Ele era extremamente zombado na escola, ele sofria bullying pra caramba, principalmente dos marotos. Ele sofria uma vida muito ruim do falta de afeto do pai, então assim, ele necessitava de defesa. Você pode ver que, por exemplo, esses feitiços que a gente falou, possivelmente as coisas que os caras lançavam nele, meio que parecidos feitiços, tá ligado? Tanto é que ele criou até anti-feitiços contra essas coisas. Então, com certeza, isso fez com que ele já desencadeasse esses fatores, né, do feitiço. E um segundo exemplo que eu posso te dar, que é um feitiço que provavelmente vocês todos conhecem aí, que é o Lumos. Eu não sei se vocês sabem, mas vale uma curiosidade muito boa aqui, que como que o Lumos surgiu? Quem criou o Lumos foi a Levina Monk Stanley, e foi de forma extremamente engraçada. A Levina, ela deixou uma pena cair e ela tava com a varinha na mão, né? Então ela foi procurar e possivelmente tava escuro ali, né? Não sei. Ela desceu mais no chão assim pra procurar a pena e quando vê, pum! Brilhou a varinha, criou o feitiço. Então assim, somou um pouco de força ali na cabeça dela que ela queria enxergar a pena e a necessidade, que ela queria a pena. Obviamente, esse exemplo da Levina é um pouco menos do que o Snape, mas, cara, faz todo sentido essa linha de raciocínio. Mas aí agora eu só falei da primeira parte, que se trata da criação do feitiço. E a segunda parte tem total ligação do porquê raios precisa chacoalhar a varinha e falar coisa, né? Nessa parte, aí já é uma coisa mais de aperfeiçoamento. Ok, você conseguiu desencadear, você conseguiu que a magia entendesse o que você tá precisando, entendesse o que você tá querendo que botar pra fora, digamos assim. Só que como que eu vou fazer isso? Agora eu preciso entender como que eu faço pra deixar esse feitiço um pouco mais concreto, digamos assim. Então o gesto você vai aperfeiçoando e você vai vendo como que ela vai indo. A magia vai mais longe, dependendo de outro gesto. A magia vai mais perto, a magia faz os paranauê. O encantamento vai também meio que junto com a varinha, né? Do jeito que solta, do jeito que pronuncia o encantamento, a magia toma uma forma, do jeito que pronuncia ou de outro, ela faz outra coisa, ela tem um outro comportamento, então assim vai aperfeiçoando e moldando o feitiço do jeito que o bruxo quer. Do tipo, já se piringa lá, e vai, faz o feitiço, faz uma coisa, catiça saravá, esse não falha, né, velho? Mas uma coisa é fato, um feitiço diz muito sobre o bruxo, e o momento que ele tá vivendo também. Snape teve uma vida muito difícil, e suas escolhas o levaram a criar feitiços que viriam a causar dor e sofrimento aos outros bruxos. Mas mesmo assim, no final ele se redimiu. Meus amigos, a vida bateu muito no Snape, mas no fim dele escolheu não revidar. Ou nem tanto assim. Deu a vida pelo futuro do mundo mágico, tendo uma das escolhas mais bonitas de toda a saga de Harry Potter. Depois de conhecer a conclusão dos livros e filmes de Harry Potter, uma coisa fica clara: Severus Snape deu a vida pelo futuro do mundo mágico e para a derrota final de Lord Voldemort. Mas quanto mais a gente adentra na vida do Snape, uma verdade aparece. Apesar das suas escolhas de vida, ele era um homem bom, mas isso levanta uma das principais perguntas sobre esse personagem. Por que raios ele criaria uma maldição tão perigosa como a maldição Sectum Sempra? Uma das maldições mais cruéis de toda a saga de Harry Potter. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e galera, antes rapidinho aqui, já quero humildemente pedir o seu like, a sua inscrição, caso ainda você não seja inscrito, nos ajude a crescer aqui, galera. A gente tá conseguindo de pouquinho, degrauzinho, humildemente a gente vai chegar lá, tenho certeza. Eu preciso muito da tua ajuda, eu já agradeço muito, de coração mesmo, valeu. Como todos vocês sabem, o Severus Snape rabiscou todo tipo de feitiços e maldições em seu livro avançado de poções, com o pseudônimo de Príncipe Mestiço. Vocês lembram que quando Harry tem sua primeira aula de poções, ele tem a sorte de encontrar o mesmo livro que um dia já tinha sido do Snape. Dentro desse livro tá a profecia do Príncipe Mestiço e Harry acaba usando o livro por um bom tempo, já que cada aula o livro fornecia instruções mais fáceis e claras que ele poderia seguir. Mas o livro não continha apenas conselhos sobre como fazer poções ou aperfeiçoar feitiços existentes, tá? Havia feitiços escritos ali que eram totalmente novos pro Harry Potter. Feitiços que ele nunca tinha ouvido falar antes. E um desses feitiços foi um tal de Sectum Sempra.
O nome Sectum Sempra vem da combinação de duas palavras latinas, sectus, que significa ter sido cortado, e semper, que significa sempre. O Sectum Sempra é uma maldição das trevas cruel e age como uma espada invisível, causando lacerações, hemorragias e cortes em seu alvo. Muitas vezes, após ser atingido, o alvo fica imóvel enquanto perde sangue sem parar. Bom, fica claro que o Sectum Sempra é uma maldição das trevas incrivelmente cruel e certamente não é algo que crianças em idade escolar deveriam se envolver. Antes de se formar na escola, o Snape também inventou uma infinidade de outros feitiços, incluindo o Levicorpus, um feitiço que levanta o alvo no ar pelo tornozelo, pendurando de cabeça para baixo. O feitiço Abafiato, que cria um zumbido para impedir que outros ouçam discussões privadas. E o Trava-Língua, que é um feitiço que temporariamente cola a língua da vítima no céu da boca. Mas o que chama a atenção sobre todos os feitiços do Snape é que, comparados ao Sectum Sempra, eles eram relativamente inofensivos. E isso levanta uma pergunta: o que provocou o aumento tão grande no nível da violência de suas criações durante seu tempo na escola? Na época da escola, ele foi alvo de bullying por um grupo de estudantes conhecidos aí como os Marotos, que vocês aí conhecem muito bem, né? O Thiago Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Pedro Pettigrew eram os integrantes do grupo. O grupo frequentemente escolhia Snape como alvo devido à sua natureza introvertida e isolada, zombando dele, insultando sua aparência e diminuindo suas habilidades. Esse bullying não apenas afetou profundamente Snape, mas também teve consequências a longo prazo em seus relacionamentos e ações posteriormente na vida, como a entrada no grupo do Lord Voldemort. Só que a criação de todos esses feitiços por Snape tinha uma coisa em comum: eles eram usados para afastar esses valentões. Só que tinha um porém aí. Remus era diferente dos outros marotos. Na infância, ele foi atacado pelo lobisomem Fenrir Greyback, que o mordeu e infectou com a licantropia, que o transformou em um lobisomem, e a partir desse ponto, a vida do Remus se tornou um inferno e muito complicada. Felizmente, ele acabou encontrando um grupo de amigos muito compreensivos, né, os marotos, que entendiam completamente sua condição e faziam o que eles podiam para tornar a sua vida um pouco mais normal, né? Apesar das brincadeiras que seus amigos faziam, o Lupin sempre manteve sua essência de um rapaz gentil. O Remus, muito diferente de todos os outros marotos ali, ele odiava essas brincadeiras que os caras faziam contra o Snape. Ele até falava: gente, vamos parar, porque ele sempre tentava fazer com que eles não zoassem o Snape, mas, cara, a maioria ele vencia, a maioria queria zoar o Snape incondicionalmente. Em uma noite, Snape virou alvo, mais uma vez, das cruéis brincadeiras de Sirius Black, uma que poderia muito bem ter tirado a vida do Snape. Se liga no trecho que o Lupin conta essa história pro Harry e pra Hermione. Severo estava muito interessado por onde eu ia todo mês. Nós estávamos no meio do ano, sabia? E não gostávamos muito um do outro, especialmente ele. Parecia ter ciúmes de Tiago, eu acho. De qualquer forma, Snape me via cruzando o terreno com Madame Pomfrey e uma noite ela me levou em direção ao Sagueiro Lutador para me transformar. Sirius achou que seria divertido dizer a Snape que tudo o que ele tinha que fazer era cutucar os nós do tronco da árvore com um bastão longo e estaria tudo bem. Bem, é claro que Snape tentou. Se ele tivesse conseguido, teria encontrado um lobisomem completamente crescido. Mas seu pai, Harry, que ouviu o que Sirius tinha feito, foi atrás de Snape e puxou de volta, arriscando muito sua vida. O Snape olhou pra mim quando estava no fim do túnel. Ele foi proibido por Dumbledore de contar a alguém, mas a partir desse momento ele sabia o que eu era. Então é por isso que Snape não gosta de você, disse o Harry, porque ele achava que você estava no meio da brincadeira. Bom, a partir desse pequeno trecho a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, a brincadeira dos marotos já estava começando a passar do limite no quesito perigo. E segundo, Snape agora estaria completamente ciente que Lupin era um lobisomem. E o que a gente pode esperar de um bruxo totalmente abalado psicologicamente e que agora tinha que se preocupar com um lobisomem? Qual feitiço seria forte o suficiente para ele escapar de um lobisomem? É claro, o Sectum Sempra. A hipótese mais plausível é que Snape criou o Sectum Sempra para Lupin, e é muito possível que ele tenha usado nele, já que pelo menos nos livros o Remus Lupin estava cheio de cicatrizes. E com certeza as cicatrizes vieram de uma das três coisas possíveis. 1. Seus ferimentos como resultado do ataque de Fenrir Greyback quando ele era uma criança. 2. Ferimentos auto-infligidos como resultado de não tomar a poção da licantropia. Ou 3. Foi Severo Snape que deixou ele com as cicatrizes.
Essa ligação com Snape seria simplesmente incrível. Existe uma outra hipótese de que o Sectum Sempra foi criado, na verdade, para ser usado contra o Thiago Potter. O principal argumento para isso é que Snape usou um feitiço muito semelhante em Thiago uma vez. Houve um clarão e um corte apareceu no rosto do Thiago, respingando suas vestes com sangue. E embora seja verdade que Snape tenha causado um corte no rosto do Thiago Potter, é importante notar que o Sectum Sempra é uma maldição incrivelmente perigosa e muito forte. No entanto, quando o Harry Potter usou o feitiço em Draco, o efeito foi muito mais grave, fazendo com que Draco caísse, sangrasse profundamente e precisasse da atenção médica imediata. E na verdade, se o Snape não tivesse aparecido e usado o contra-feitiço, é possível que Draco tivesse morrido ali naquele momento. Se o Snape realmente tivesse usado Sectum Sempra no Thiago, é provável que os ferimentos fossem muito mais graves e deixassem cicatrizes permanentes. Portanto, é altamente improvável que Snape tenha usado Sectum Sempra em Thiago, porque isso não condiz com o resultado esperado do feitiço. É totalmente possível que Snape tenha criado o contra-feitiço, o Vulnera Sanentur, especialmente para Lupin, antecipando que um dia poderia se envolver em uma briga com o lobisomem Remus. O Snape era um jovem muito brilhante, e apesar do sofrimento que ele passou na sua vida, ele não era mal na sua essência. Ele com certeza considerou que Lupin voltaria à sua forma humana após uma possível luta contra ele. Ele provavelmente precisaria curá-lo depois disso, já que ele não queria tirar a vida do Lupin. E isso só aumenta ainda mais a ideia de que ele era um homem muito bom, mas que sofreu muito e o levou diversas vezes por caminhos equivocados. No universo de Harry Potter, a habilidade de voar é um poder raro e excepcional entre os bruxos. Enquanto a maioria depende de vassouras ou outros dispositivos para voar, há relatos de bruxos como Voldemort que conseguem voar sem qualquer suporte físico, como se fossem fumaça ao vento. Além de Voldemort, outro bruxo poderoso tinha essa habilidade: Snape. A questão sobre se Severus Snape aprendeu essa habilidade com Voldemort é frequentemente debatida entre os fãs desse mundo mágico. Muitos acreditam que Snape, em sua proximidade com o Lorde das Trevas, pode ter adquirido tal habilidade. Embora outros teorizem que Snape pode ter desenvolvido essa capacidade por conta própria, refletindo sua engenhosidade e profunda imersão na magia obscura. Só que hoje nós vamos explorar outra teoria e talvez ainda mais interessante. E se a mãe de Harry Potter, Lilian, tivesse ensinado essa habilidade a ele? Bom, fica aqui comigo que você com certeza vai gostar desse vídeo. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente começar quero fazer um convitinho aqui super rápido. Se você puder, se torne membro do canal para conseguir nos ajudar a manter este canal, a manter a qualidade do conteúdo. Eu agradeço muito a você. E além disso, nos deixar mais próximos. Eu quero muito conseguir ter essa conexão mais próxima com vocês e a gente vai conseguir ter lá no canalzinho do Discord, a gente vai conseguir trocar ideia, bater papo sobre Harry Potter, que é, cara, é fascinante isso. Não só Harry Potter, como outros temas também. A gente pode trocar todo tipo de ideia lá. Então, se vocês puderem, fica o convite aí e vai ser uma honra tremenda ter vocês lá. Bom, antes de mais nada, a gente precisa deixar uma coisa clara aqui. Quando digo voar, eu não me refiro ao uso de vassouras. Tô falando da capacidade de Snape de se deslocar pelo ar sem o uso de um dispositivo tradicional de voo. Uma habilidade rara e excepcional que aparece poucas vezes na série de Harry Potter. Snape voa em várias ocasiões. A primeira vez que vemos isso é lá na Ordem da Fênix. Ele voa novamente mais tarde em Enigma do Príncipe enquanto ataca diversos comensais. E porque vimos Snape voar bem diante dos nossos olhos, muitos fãs acreditam que qualquer um dos comensais poderia fazer isso. No entanto, certamente não é o caso. Em nenhum momento os livros retratam os comensais voando, apenas aparatando. Portanto, a resposta simples para esse enigma é que os cineastas, em nome de produzir efeitos visuais interessantes, fizeram a aparatação ou teletransporte parecer como se eles estivessem voando. Mas só porque os comensais não podiam voar, isso não significa que ninguém poderia. Na verdade, há dois bruxos que vêm à mente quando pensamos em voo: Lord Voldemort e Severus Snape. E então Harry o viu.
Voldemort estava voando como fumaça ao vento, sem vassoura ou testralho para sustentá-lo. Seu rosto serpentino brilhando na escuridão, seus dedos pálidos levantando a varinha novamente. J.K. Rowling relatou que todos os bruxos têm o poder de voar de forma inata, mas que a grande maioria precisa da vassoura para alcançar esse feito. No caso de Voldemort, ele era tão focado e poderoso que conseguiu canalizar o poder de voar sem suporte, aproveitando a energia através de si mesmo, em vez de usar uma vassoura. Esse feito é raríssimo e é indicativo de um bruxo ou bruxa verdadeiramente poderoso. Também vemos Severus Snape, o único outro bruxo conhecido que pode voar fugindo de Hogwarts. Ele pulou, disse a professora McGonagall. Você quer dizer que ele está morto? Harry correu para a janela. Não, ele não está morto. Respondeu McGonagall. Parece que ele aprendeu alguns truques com o seu mestre. Nos livros, McGonagall especula que Snape desenvolveu a sua habilidade de voar devido à sua proximidade com Voldemort. Voldemort foi, em determinado momento, amplamente considerado o único bruxo conhecido a possuir a habilidade de voar. Portanto, essa foi uma suposição razoável por parte da McGonagall. Se Voldemort é o único voador conhecido e de repente Snape pode voar, faz sentido que Voldemort tenha sido quem ensinou ele. No entanto, é aqui que a teoria começa a se desenrolar. Embora o convencional sugira que Voldemort ensinou Snape a voar, acho que na verdade é o contrário. Enquanto ambos os bruxos possuem uma habilidade rara e poderosa, há indícios de que Snape possa ter descoberto essa habilidade por conta própria, possivelmente devido à sua própria genialidade e inventividade, características que sempre o distinguiram como um dos bruxos mais talentosos e complexos do universo de Harry Potter. A história de Snape é marcada por seu desafio contínuo de inventividade no mundo bruxo, inventando feitiços e experimentando todo tipo de nova magia. Voldemort estava muito mais preocupado em estender sua vida e explorar feitiços no lado mais sombrio da magia. Outro forte argumento contra Voldemort ter ensinado Snape a voar é que Voldemort, assim como com suas Horcruxes, nunca compartilharia uma magia que o tornasse excepcional. Se ele, e apenas ele, tivesse desenvolvido a habilidade de voar, não há chance que ele a compartilhasse com seus seguidores. Mesmo que isso lhe desse uma vantagem competitiva. Afinal, Voldemort era extremamente arrogante e extremamente confiante também. E uma coisa que reforça mais ainda pro Snape ter sido o cara que foi a origem da técnica de voo, do feitiço de voo aí entre essa galera, é o fato de que ele já tava ali na pegada de criar novos feitiços. E entre esses feitiços que ele criou, a gente tem uma pista muito boa que é o Levita Corpus. Se você for analisar o feitiço Levita Corpus, ele pode ser considerado um estágio inicial pro feitiço de voar. E outra coisa que reforça mais ainda é se você for pegar para analisar o Voldemort e a quantidade de feitiços que ele tem, a quantidade de feitiços diferentes que ele tem, o repertório do Voldemort e o repertório do Snape, você vai ver que o Voldemort não tem um repertório tão amplo assim, digamos assim. Ainda que fosse amplo pela genialidade que Voldemort tinha, mas não era tão amplo quanto se a gente for parar para pensar do Snape. O Voldemort estava muito focado em fazer as Horcruxes e em ter vida longa, ele não queria mais nada além disso, ele só queria viver para sempre. Diferente do Snape, que tinha um repertório muito grande. Mas isso deixa uma grande pergunta no ar. Se Voldemort não foi quem ensinou Snape, e Snape não foi quem aprendeu sozinho a capacidade de voar, quem mais poderia ter ensinado ele? E é aí que entra Lily Evans. Lily, não faça isso, esquisita. As palavras de Petúnia chegaram tarde demais. Lily já havia soltado o balanço e estava subindo cada vez mais alto no ar. A garota tinha se lançado para o céu com um grande grito de alegria e, em vez de se estatelar no asfalto do playground, voou como uma trapezista, permanecendo no ar por tempo demais, aterrissando de forma leve demais. Lily sempre adorou fazer isso. A sensação de voar pelo ar
era uma de suas favoritas. A mamãe disse para você não fazer isso. Petúnia parou no balanço, arrastando os calcanhares das sandálias no chão, fazendo um som de trituração. Em seguida, com as mãos nos quadris, a mamãe disse que você não podia, Lily. Mas estou bem, disse Lily rindo. Olha isso, veja o que posso fazer. Essa habilidade de Lily, revelada em sua infância, sugere que a capacidade de voar pode ser inata e não exclusiva de Voldemort ou Snape. Snape, sendo um observador atento a um gênio da criação de feitiços, poderia ter descoberto e aprimorado essa habilidade por conta própria, possivelmente inspirado pelas memórias de sua querida amiga Lily. Isso adiciona uma camada emocional à habilidade de voo do Snape, ligando ela não apenas ao poder bruto, mas também à lembrança e admiração por alguém que ele amava profundamente. Severus Snape nasceu em 9 de janeiro de 1960 e foi criado na residência trouxa de Spinner's End, um subúrbio humilde de Cockworth. Tentando escapar da miséria da sua vida doméstica, o Severo passava muito tempo vagando pelo bairro. Como essa era uma área predominantemente habitada por trouxas, a maioria dos encontros de Severo com seus vizinhos eram com pessoas que não descendiam de famílias mágicas nem tinham habilidades mágicas próprias. Por isso é provável que Snape tenha ficado tão empolgado quando, aos 9 anos de idade, encontrou as irmãs Evans, Lily e Petúnia, e rapidamente percebeu as habilidades mágicas de Lily. É dito que Severus Snape quase imediatamente se apaixonou por Lily, e o simples fato de que ela podia fazer um pouco de magia provavelmente o deixou encantado. Quase imediatamente após se conhecerem, Snape começou a introduzir Lily ao mundo bruxo, mostrando a ela muitas coisas pela primeira vez. Dessa forma, é possível que a habilidade de voar sem suporte tenha sido algo que Snape desenvolveu, inspirado pela sua amizade com Lily, combinada com seu próprio talento e criatividade. Lily Evans vinha de uma família trouxa e nem sabia da existência do mundo bruxo até que Snape explicou tudo para ela. Graças a Snape, Lily rapidamente se acostumou com todas as coisas mágicas, preparando sua entrada no mundo bruxo. Claro, Snape contou a Lily muitas coisas sobre o mundo bruxo, mas e se Lily tivesse alguma coisa para ensinar a Snape? Lembrando que isso não quer dizer que Lily, uma jovem bruxa sem nenhuma exposição ao mundo bruxo, poderia voar como Snape e Voldemort nas fases posteriores dos livros. No entanto, é um dos únicos trechos nos livros que menciona o voo de alguma forma, e é também o exemplo mais antigo. Nos livros está bem documentado que algumas bruxas e bruxos têm certas predisposições por certos feitiços ou habilidades, e é totalmente possível que o talento especial da Lily fosse o voo, ou pelo menos os estágios iniciais dele. Antes de frequentar Hogwarts, Lily não tinha nenhuma conexão com o mundo bruxo, além de Snape. Então faz sentido que ela tivesse compartilhado seu conhecimento limitado com ele durante o tempo que passaram juntos. E ela dificilmente seria a única bruxa ou bruxo na história a manter um pedaço único de magia em segredo. Snape tinha o seu livro cheio de feitiços e os marotos tinham suas habilidades como animados. O voo poderia ter sido um dos pequenos segredos de Lily que Snape adquiriu com ela. Mas em relação a Voldemort, como Voldemort adquiriu essa habilidade? Bom, existem algumas possibilidades. A primeira é que Voldemort simplesmente descobriu como voar por conta própria. Ele era um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos e quando se dedicava a algo, geralmente conseguia. Desenvolver a habilidade de voar sozinho não era totalmente impossível. A segunda possibilidade é que Voldemort viu Snape voando e provavelmente exigiu que ele lhe ensinasse a habilidade. Snape teve que esconder muitas coisas de Voldemort ao longo dos anos. E conhecendo o poder de Voldemort como um legilimente, é totalmente possível que ele reconhecesse a necessidade de ceder alguns segredos ao Lorde das Trevas durante o período de proximidade, para ganhar confiança. Além disso, segundo a Rowling, toda bruxa e bruxo tem a habilidade inata de voar. É apenas uma questão de se tornar poderoso e focado o suficiente para canalizá-la. Assim como um jovem bruxo aprende a voar numa vassoura, bruxos e bruxas precisam trabalhar duro se quiserem progredir para o voo sem suporte.
Tá aí, galera, vídeo sobre como o Snape aprendeu a voar. Aliás, como o Voldemort também aprendeu a voar. Muito interessante essa passagem da Lily Evans. Será que foi ela que trouxe essa capacidade de voar dos bruxos? Faz muito sentido se você for parar pra pensar que, tecnicamente, quem derrotou Voldemort não foi Harry Potter. Foi a Lilian Evans. Já pararam pra pensar nisso? Talvez ela fosse uma das bruxas mais talentosas de todo mundo ali atualmente. Mas isso é conversa para outro vídeo. Já aproveito e deixo a pergunta aí para vocês. Quem que vocês acham que ensinou o outro a voar sem vassoura? Lily Evans, Voldemort ou Snape? O que faz mais sentido para você? Deixa nos comentários aqui. E se eu sou merecedor do seu like ou da sua inscrição, por favor, não esqueçam de deixar esse presentinho aí pra mim aí. É muito importante aqui no canal e a gente tá dando um duro danado pra que a gente consiga manter os trabalhos aqui sempre na qualidade lá em cima, porque é isso que vocês merecem. Se puderem, nos ajudando um pouco mais, se tornem membros. Eu vou adorar conversar com vocês mais privadamente ali. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!